Entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por duas explosões nucleares. Os primeiros e últimos usos de armas nucleares em guerras na história. O resultado dessa investida foi a rendição do Império Japonês na Segunda Guerra Mundial, terminando de vez o conflito. Os japoneses presenciaram em primeira mão o poder colossal de uma fissão nuclear e viram seu país, antes uma potência militar assustadora, render-se diante de forças além de seu controle. Esse trauma, alguns anos depois, ganhou uma forma única, um monstro que representava a versão mais honesta e radical de um medo que marcou o século passado. Esse medo, o apocalipse nuclear. Esse monstro, o Godzilla. A arte produzida por um povo carrega as angústias de seu contexto histórico. O Godzilla é um excelente exemplo disso. Pense em uma força incontrolável, vinda de fora e destruindo tudo que vê pela frente. Chegando do mar, uma criação acidental da humanidade. Ninguém pode fazer nada a respeito. As bombas, junto com a derrota de seus aliados, deu ao Japão um pós-guerra complicadíssimo. Logo após a rendição oficial do imperador Hirohito, no dia 2 de setembro de 1945, começa a ocupação do território japonês, junto com o desmantelamento das áreas recém-colonizadas pelo país. O responsável pela reorganização do país para o lado vencedor foi o importantíssimo general Douglas MacArthur. Nessa ocasião, o Japão estava completamente impotente diante das decisões dos Estados Unidos, que entraram na guerra com um sentimento de revanche poderoso contra o país do sol nascente, após o bombardeio de Pearl Harbor em 1941. December 7th, 1941. No American will ever forget this Sunday morning in Hawaii. Hawaii's bright Sunday becomes a black Sunday. High overhead, Jap raiders are on the loose. Without warning, they circle Pearl Harbor and the city of Honolulu. A surprise attack born of infamy. 4 anos depois, a guerra termina e eles vêm cobrar a conta. Ainda em setembro de 45, encurralado, o Japão recebia navios estrangeiros em suas praias. This was the heritage left to a defeated, frightened people. Mas olha que as coisas poderiam ter sido piores. MacArthur acabou por trazer um discurso conciliador, falando de ambos os lados deixarem o ódio de lado e buscar a paz. Os japoneses acabaram aceitando e cooperando, mas estava claro quem era o rei dos monstros, e para essa nação acostumada com líderes militares e absolutos, MacArthur, o comandante supremo das potências aliadas, coube como uma luva e se mostrou uma alternativa interessante para a população que perdera a fé nas suas lideranças de até então. MacArthur era americano, mas também representava a China, a União Soviética e a Grã-Bretanha no que competia aos japoneses, e isso implicava em certa moderação. Nessa época, começou uma reforma política, afastando todos os envolvidos na guerra do poder, exceto Hirohito, que escapou ileso, muito por causa das relações amistosas com o general Douglas MacArthur. Além disso, o país ficara com limitações bastante grandes no campo militar, assim como cheio de leis que protegiam os interesses das grandes potências. Essas reformas acabaram também envolvendo investimentos no Japão, tornando ele um grande laboratório. Também foram implementadas ideias ocidentais, como a laicidade do Estado, retirando o brilho divino do imperador, transformando o governo local em uma monarquia parlamentarista, com poderes limitados para o imperador e uma constituição nova, escrita em 1947. Essa ocupação americana no Japão durou até meados de 1952, e muita coisa havia mudado, mas algumas ideias não muito democráticas existiam. Durante esse período, haviam limites claros do que podia ou não ser discutido pelos japoneses. Uma censurinha básica, sob o pretexto de segurar os ânimos entre antigos inimigos. E bom, temos que lembrar o evento que rendeu o Japão, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Falar da bomba atômica, portanto, era difícil tanto do ponto de vista legal quanto social. Um trauma coletivo que até então não havia encontrado muitos espaços para ser elaborado. Isto é, até 1954,
Mesmo ano do teste de uma arma mais poderosa do que as bombas Fat Man e Little Boy, que haviam castigado o país 9 anos antes. Essa arma era a bomba de hidrogênio, e quem conduzia os testes eram os Estados Unidos, que subestimaram o poder da explosão. Os efeitos atmosféricos dessa explosão adoeceram marinheiros japoneses que estavam por perto. Só que dessa vez, a imprensa podia cobrir. E ela cobriu. O medo voltou. O Godzilla, um filme que começa justamente com marinheiros sendo surpreendidos por uma consequência dos testes nucleares dos Estados Unidos. Coincidência? Acho que não. De qualquer forma, essa é uma história onde um monstro radioativo e gigante destrói tudo que vê pela frente. Uma criatura que, mesmo derrotada, seria apenas o prenúncio de outras mazelas, consequências de ficar brincando com armas nucleares. Hoje, o Godzilla é uma chacota. Tem 1000 filmes de ação, paródias e desenhos animados. Só que naquela época marcou muito e marcou forte. Foi um ponto de virada no cinema japonês. Inclusive é nessa época que nasce o gênero Kaiju, que é muito popular até hoje e deve bastante dessa popularidade ao fenômeno do Godzilla, que cruzou os mares e caiu nas graças de muitos públicos. Claro que esse público não entendia a profundidade da experiência japonesa com a bomba, mas dividiam com eles o temor da guerra nuclear. Gradualmente a franquia mudou, assim como o Japão, que em algumas décadas se tornou um dos países mais desenvolvidos do mundo. Hoje em dia, pensar no Japão como uma terra arrasada pela guerra, cuja cultura e o povo era temido, é difícil de entender e até mesmo de conseguir imaginar. Mas, isso porque os japoneses fizeram de sua pequena ilha um centro de tecnologia e mercado, assim como um grande exportador de manifestações culturais adoradas pelo Ocidente, entre elas Godzilla, King of the Monsters. Um monstro que eles precisaram enfrentar para seguir em frente. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.